Você pode declarar mais uma vez, seja exaltado. Obrigado, Senhor. Seja exaltado. Seja exaltado, Senhor. Seja exaltado. Seja exaltado. Exaltado. Obrigado, Espírito Santo, por essa noite. Obrigado pelo seu mover, pelo seu agir em nosso meio. Seja exaltado, seja engrandecido, seja entronizado em nosso meio. Esse culto foi feito para você. Nós queremos exaltar todos os dias da nossa vida, bendizer a sua fidelidade. Obrigado pela sua paternidade, dia após dia, tem cuidado de nós nos mínimos detalhes. Como somos gratos por pertencer a você, por ser teus filhos. Obrigado, Espírito Santo, pela noite de paz. Obrigado pela uma noite de coisas sendo ativadas, noite de liberações. Uma noite de você nos levando a um novo nível, Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado, nós te exaltamos, nós te louvamos. Obrigado por cada filho teu que está aqui nesse lugar e também está acompanhando esse culto através do YouTube, Senhor. Obrigado que você venha nos tocar com uma porção nova, com uma porção fresca. Que você venha nos tocar com um toque novo, que vai mudar a nossa vida, que vai mudar a nossa história, que vai mudar a nossa família e vai nos colocar na rota certa que você deseja para nós, Senhor. Nós te rendemos graças por essa noite, em nome de Jesus, amém. Você pode dar uma boa noite para a pessoa que está do seu lado? Aleluia, glória a Deus. Obrigado, grupo de louvor. Você pode sentar. Boa noite, queridos, graças e paz. Você está bem? Quero desejar também uma boa noite a você que está nos assistindo através do YouTube. Amém? Seja muito bem-vindo à nossa sexta profética. Amém? Hoje à noite vamos falar rapidamente sobre expectativa. Amém? Todo início de ano a gente coloca tantas metas, tantos sonhos, tantos objetivos, né? Ou às vezes a gente fica frustrado com um pouco daquilo que no ano anterior não deu certo para nós. Mas eu quero te dizer que Deus ele sempre tem uma boa expectativa para nós, ao nosso respeito. Amém? Às vezes a gente pode até ficar desacreditado sobre coisas que não deram certo ou que não fluiu da forma que a gente desejaria, né, que acontecesse, mas a vontade de Deus ela sempre é soberana e sempre está acima da nossa vontade. Amém? E as coisas que não deram certo o ano passado, vai dar certo esse ano. Se não der esse ano, vai dar certo o próximo ano. Amém? Deus ele não trabalha com plano B. Às vezes a gente sempre trabalha com plano B, mas Deus ele nunca trabalha com plano B. Sempre Deus ele trabalha com plano A para nós. Mas às vezes a gente sempre fica se apoiando no plano B, né? Eu vou fazer, mas não bota a expectativa, né, que aquilo vai dar certo, que aquilo vai acontecer, que Deus ele vai colocar, né, pessoas certas, o propósito certo, pessoas para somar com aquilo que carregamos, né, com aquilo que Ele tem sinalizado para nós durante aquele ano. E existe uma palavra da parte de Deus sobre a nossa igreja para esse ano, e ela é verdade, né? E existem coisas que Deus ele vai liberar para nós como igreja, no coletivo, mas também existem palavras específicas para nós, no individual, para a nossa vida, de coisas que Ele deseja que a gente venha fazer, coisas que a gente precisa se associar, coisas que precisamos deixar para trás, coisas que precisamos colocar mais força para romper. Mas às vezes nós colocamos toda expectativa, ou às vezes a gente coloca toda força, que Deus ele faça acontecer, mas quando é a nossa parte a gente quer dar um jeitinho brasileiro. Mas assim como a palavra fala, né, e Deus ele promete na sua palavra coisas para mim e para você, existe também contrapartida a nossa responsabilidade que precisamos fazer. Precisamos colocar força para romper, precisamos colocar intensidade para aquilo acontecer. E não negligenciar o propósito, e não negligenciar o plano. Nem sempre vai sair como a gente deseja, mas se a gente perseverar, a gente vai chegar no resultado que aquilo que Deus falou vai acontecer. Amém? Porque Deus ele não trabalha com plano B, Deus ele não trabalha com, e se não acontecer? Nós é que trabalhamos, nós é que às vezes ficamos com o pé atrás naquilo que Deus ele fala.
E às vezes nós colocamos muita intensidade e muita confiança no que as pessoas falam, mas quando Deus fala, às vezes a gente fica com o pé atrás. Talvez o pastor Rodrigo chega e diz: rapaz, no final do ano eu vou te dar R$ 500. Aí você fica naquela expectativa. Rapaz, chega logo dezembro. Mas pode chegar dezembro e ele não ter esse dinheiro. E não acontecer. Mas Deus não, aquilo que Ele promete, Ele cumpre. Ele vela para cumprir aquilo que Ele promete. Mas às vezes a gente fica descredibilizando aquilo que Deus Ele fala, ou querendo dar uma força e atrapalhando o que Deus tem para nós. Lá em Abacuque, capítulo 2, alguns versículos eu vou adiantando aqui por conta do tempo, tá certo? Abacuque 2:1 fala assim: ficarei no meu posto de sentinela e tomarei posição sobre a minha muralha. Guardarei para ver o que ele me dirá, e que resposta terei à minha queixa. Aqui Abacuque fala sobre, ele tem um lamento, e ele fala que ficará na sua muralha, no seu lugar de oração, buscando em Deus qual a solução que Ele vai trazer. E para o nosso contexto, nós podemos dizer que o que é que Deus pode esperar de mim? Mas para Deus esperar e para Deus comunicar, nós precisamos estar naquele lugar de ouvir a voz de Deus. No lugar de oração, no lugar de meditação, no lugar onde estamos no secreto para ouvir as direções e o comando de Deus, assim como Abacuque fez. Eu vou reclamar, eu vou estar lá para levar as minhas queixas. E nesse início de ano, não há nada melhor do que para a gente ir para aquele lugar do secreto, para ouvir o que é que Deus quer. A gente sabe a plena vontade dEle, como Igreja Verbo da Vida Distrito. Foi entregue para nós uma missão, mas individual, como ser humano, como cada indivíduo, o que é que Deus tem te comunicado, o que é que Deus tem me comunicado, o que é que Deus tem nos sinalizado. Mas para isso acontecer, nós precisamos estar naquele lugar de segurança, naquele lugar de dependência, naquele lugar de entrega, naquele lugar de: Senhor, talvez a sua vontade para a minha vida, o seu propósito para esse ano, para a minha vida, talvez não está bem claro. A palavra que você confia a mim para fazer durante esse ano não está bem clara. Mas eu quero estar nessa posição, na torre de vigia, para ouvir a sua voz, para entender os seus comandos, para, se for preciso, me desarmar de todos os meus planos, metas, objetivos, para cumprir o seu. Eu quero ouvir a sua voz. Eu quero ter comunhão para isso ficar claro e nítido, para entender e saber quando é você que está falando, quando você está comunicando, o que é que você deseja comunicar. Eu não quero que esse ano seja mais um ano na minha vida, mas eu quero ouvir nítido a sua voz e entender o que é que você tem para esse ano. Aonde eu vou chegar, onde você deseja me levar. E precisamos ter expectativas, amado, em ambientes como esse, onde Deus Ele tem se manifestado, onde Ele cada dia mais tem deixado nos nossos cultos mais nítido a vontade e o plano dEle para nós como igreja, como indivíduos. Precisamos gerar e alimentar essa expectativa de não apenas vir para mais um culto, apenas para bater ponto. Dizer: rapaz, eu vou na quarta-feira porque eu preciso ir, eu vou na sexta porque eu preciso ir, eu vou no domingo porque eu preciso estar lá, até porque se eu não for, o pastor vai dizer: rapaz, cadê você lá? Não, irmãos, não precisamos vir para esses ajuntamentos para prestar conta a pessoas apenas. Precisamos vir com expectativa de vir para dar algo ao Senhor e receber algo da parte de Deus, para receber instruções, para dizer: Senhor, o que é que você deseja fazer de mim nesse ambiente profético? O que é que você deseja comunicar? O que é que você deseja me sinalizar? Que comandos eu preciso, dar ao Senhor? Porque às vezes a gente vem tão no automático, que a maioria das vezes a gente: Senhor, eu estou indo para receber algo de você, mas nunca estamos dispostos a dar algo a Deus, ou ser canais de Deus para alguém, para um ambiente como esse. Porque enquanto cuidamos das coisas do Senhor, o Senhor tem cuidado das nossas coisas. E às vezes a gente transfere essa responsabilidade para os pastores da igreja, para os ministros da igreja, para os líderes da igreja, sempre ir para dar algo, para fazer algo. Mas existe a nossa parte de dar algo ao Senhor, entregar algo a Ele. O que é que hoje você pode entregar ao Senhor? O que é que eu posso entregar ao Senhor hoje? Que tipo de posicionamento eu tenho tomado? E as posições que começamos a dar nesse início de ano, vai nos dizer aonde nós iremos chegar no final do ano. Lá em Hebreus 11:1 fala assim: ora, a fé
é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Então aqui nós podemos ver que para aquilo que Deus ele falou, nós não precisamos ver para acreditar, nós precisamos andar por fé. Deus ele falou, mas eu não preciso ver para acreditar, mas eu preciso me posicionar. Assim como uma criança, né, que se o pai dela chegar, pastor Rodrigo chegar para a Rian e dizer, rapaz, eu vou te dar uma bicicleta. Ele já sai contando para todo mundo que vai ganhar aquela bicicleta antes de ver. E da mesma forma nós precisamos acreditar nessas verdades, como se fosse o nosso pai, o terreno, falando para nós. Rapaz, Deus sinalizou, você vai para as nações, então eu vou para as nações. Rapaz, Deus falou que eu vou fazer isso, eu vou fazer. Eu vou chegar em tal lugar, eu vou chegar. Eu sou. Precisamos se ver, se portar como se já estivéssemos lá. Aleluia. Romanos 15:13 fala que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz, por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. Algumas definições de esperança falam: esperança é uma alegria confiante de algo bom vai acontecer. Você está com expectativa que algo bom vai acontecer? A alegria antecipa o bem. A alegria antecipa os resultados do que Deus vai sinalizar e vai trazer até mim, para você. Benefício emocional de um milagre antes que aconteça. A emoção da vitória ou de resultados antes que aconteça. Então a esperança sempre vai anteceder bons resultados para nós, as promessas de Deus acontecendo para mim e para você, sinalizações da parte de Deus, que precisamos manter a firme esperança e a firme convicção que aquilo que Ele falou, aquilo que Ele liberou, vai acontecer. Provérbios 23:18 fala: porque com certeza haverá um bom futuro, não será frustrado a tua esperança. Efésios 3:20 fala: aquele que é capaz de fazer infinitamente mais de tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que habita em nós. Isaías 43:18 fala: não vos lembrei das coisas passadas, nem considereis a antiga. Eis que estou fazendo coisa nova, agora sairá a luz. Porventura não percebeis? Eis que abro um caminho no deserto e rios no ermo. Sabe, irmãos, não há tempo mais para a gente ficar se lembrando de coisas que Deus já fez, mas nós precisamos nos alegrar com os novos milagres, com os novos caminhos que Ele está abrindo diante de nós. Eu sei que coisas extraordinárias a gente viveu ano passado, ano retrasado, em 2020, em 2018, em 2015. Mas não podemos gastar tempo se lembrando. Ah, quando? E Deus querendo fazer coisas novas. E Deus querendo acelerar o processo dele nas nossas vidas. Ele está querendo trazer algo novo, algo fresco, com unção fresca, para nos acelerar, para viver o cumprimento de tudo aquilo que Ele nos sinalizou, como igreja e como indivíduos. Então não podemos mais perder tempo com o que Deus já fez no passado. Claro que precisamos estar sempre com o coração grato, com expectativa, rapaz, Deus fez. E da mesma forma que Ele fez no passado, não é hoje que Ele vai me deixar morrer nessa situação. O mesmo Deus que me tirou lá do passado é o mesmo Deus que está comigo hoje. E é o mesmo Deus que vai me levar nos próximos 10 anos, 15, 20, até que Ele venha. Ele é o mesmo Deus, Ele não mudou, Ele não se esqueceu de mim e de você, Ele não se esqueceu. Todos os dias Ele nos dá uma oportunidade para vivermos algo novo. Todos os dias Ele nos dá 24 horas para experimentar do sobrenatural, para experimentarmos da paternidade dEle, para experimentarmos de uma nova unção, de um maná novo para aquele dia, para aquelas 24 horas. Então não podemos mais perder tempo olhando para o passado. Precisamos criar maturidade para não gastar tempo, não investir tempo, não perder tempo, se preocupando com as pressões que se levantam. Qual preocupação maior que você já passou no passado? Ele te sustentou, Ele me sustentou, Ele nos tirou daquele lugar. E por que hoje Ele não vai fazer novamente? Mas às vezes perdemos tanto tempo, irmãos, esquentando na cabeça com coisas que não estão dando certo. Porque às vezes nós não estamos se atentando para as instruções dEle. Mas a gente quer fazer na força do nosso braço. E na força do nosso braço nem sempre vai dar certo, ou nunca vai dar certo. Ou a gente vai perder a cabeça, ou a gente vai fazer da forma errada. A gente vai se portar da forma errada.
Enquanto Ele diz, rapaz, existe uma saída, confie na minha força, confie na minha dependência, entregue a mim todos os teus problemas, entregue para mim todos os teus fardos, eu posso resolver, eu estou aqui para te assistir, eu estou aqui para te auxiliar, eu estou aqui com você mais uma vez. E isso nos traz força, irmãos, isso nos traz segurança. Isso nos faz abrir os olhos e entender, rapaz, se Deus cuidou de nós em tantas vezes, por que não vai ser nessa? Rapaz, enfrentamos a pandemia, quantas pessoas morreram na pandemia? E Deus nos sustentou, e Deus nos colocou de pé, e Deus protegeu os nossos pulmões, e hoje estamos aqui com saúde, estamos em pé, podendo louvar a Ele, exaltar a Ele. Porque qualquer pressão vai nos parar? Não vai, somos a igreja do Senhor. O mesmo Deus que nos tirou do passado e nos trouxe até aqui em segurança, é o mesmo Deus que nos vai levar nos próximos anos da nossa vida. Mas apenas precisamos perseverar. Perseverar. Precisamos estar atentos aos comandos, ao som das novas águas. Deus ele tem liberado o fluxo do rio para esse lugar. E as águas estão subindo de níveis. A cada culto nós temos provado de coisas extraordinárias. Então as águas já saíram dos artelhos, já estão nos joelhos. No próximo culto já começa a vir para os lombos. E daqui a pouco, irmãos, nós só vamos conseguir seguir o fluxo a nado, seguindo as suas instruções, seguindo as suas direções. E nós iremos ver o quão mais leve será, o quão mais fácil será, o quão mais longe nós iremos. Deus ele é o Deus de milagres, Deus ele é o Deus de respostas. Deus é o Deus de soluções, aquilo que para nós é impossível, aquilo que na nossa força nós não conseguimos mais saber como fazer, o Espírito Santo habita dentro de nós para nos ajudar a discernir como fazer, a discernir que posição tomar. E às vezes entender até o ambiente, as conexões, as pessoas que estão ao nosso lado. E isso vai nos levar em segurança para o lugar que Ele deseja. E quando chegarmos em dezembro, nós iremos computar grandes coisas que o Senhor tem feito por nós. Dizer, rapaz, esse ano foi tão leve, esse ano foi tão fácil. Ajuda da graça. Coisas que talvez você esperava viver há não sei quantos anos, anos se antecipando para nós, e experimentando coisas extraordinárias, fechamento de grandes contratos, promoções chegando. E a gente olhando para os quatro lados e dizendo, rapaz, só podia ter sido o Senhor. Se eu estou aqui é por causa da boa mão do Senhor me conduzindo, me levando em segurança, me levando em triunfo, me levando ao lugar alto e seguro, aonde eu posso descansar, aonde eu posso repousar, aonde eu posso saber que o meu Pai está lá cuidando dos mínimos detalhes, que eu não preciso acordar de madrugada se não for para orar. Eu não preciso ficar ansioso por coisa alguma, pelas contas do amanhã, pelo cartão no fim do mês. Eu não preciso andar angustiado, eu não preciso ficar preocupado, porque Deus tem cuidado dos mínimos detalhes. Deus, Ele cuida de nós, irmãos, até de coisas que a gente não pensou. Existem coisas que vêm para nós como livramento da parte de Deus, e a gente precisa até discernir quando algo na nossa vida pode dar errado, ou que não sai da forma que a gente deseja. Às vezes a gente fica triste, às vezes a gente fica cabisbaixo, ou às vezes a gente quer dar até um jeitinho, enquanto Deus está nos livrando, está nos guardando, dizendo, rapaz, isso não vai dar certo, porque não é o futuro que eu tenho para você, não é o que eu desejei para a sua vida. Descanse em mim, confie em mim, repouse na minha graça, e você vai experimentar de águas tranquilas e de pastos verdejantes. Sabe, irmãos, esse ano é um ano da gente fazer mais em menos tempo. Um ano de uma aceleração sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre o ministério. Tudo aquilo que se diz ao nosso respeito, ganhando uma aceleração, uma sabedoria dos céus vindo sobre nós e nos capacitando. E a gente dizendo, rapaz, realmente só pode ter sido você, Senhor, porque na minha capacidade, na minha inteligência eu não conseguia fazer isso, eu não conseguia ver por esse ambiente, por esse lado aqui, mas eu sei que é por conta da minha confiança em você. Por isso que eu tenho descansado e tenho provado os seus milagres extraordinários. É um ano do mais em menos tempo, irmãos. É ano de provarmos que o Senhor é bom, que o Senhor é bom, que o Senhor é bom e tem cuidado de nós. Lá em Isaías 11:2 fala assim: e repousará sobre ti o Espírito de sabedoria e entendimento, o Espírito de conselho e fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor.
Amém, irmãos? A sabedoria de Deus caindo sobre nós, o temor dele vindo sobre os nossos corações, para que a gente possa discernir os tempos e as estações, o modo como fazer e como fazer. Aonde está o santo temor do Senhor caindo sobre o nosso coração, para que a gente não possa se perder no meio do caminho, para que a gente possa discernir como a gente fazer para ganhar essa aceleração da parte de Deus. Isaías 61:7 fala: em lugar da vossa vergonha tereis dupla honra, em lugar da afronta exultarei na vossa parte. Por isso, na sua terra possuirão o dobro e terão perpétua alegria. Amós 9:13. É verdade, agora não vai demorar muito, é decreto do Eterno, as coisas vão acontecer tão depressa que a sua cabeça vai girar, uma coisa após a outra, vocês não vão conseguir acompanhar a rapidez, tudo vai acontecer, é de uma vez só. Para onde olharmos, a rapidez, a aceleração, as bênçãos de Deus vai nos acompanhar. Sabe, irmãos, a palavra de Deus, ela nos garante todas essas promessas para nós, mas precisamos nos agarrar a ela, precisamos dar ouvido a essas instruções, a essas sinalizações da parte de Deus, como uma grande viagem, né? Se a gente for daqui para João Pessoa, nós podemos ver que vai existir várias sinalizações, né? Nos indicando aqui, você, nessa rodovia você pode andar nesse trecho a 5 km, naquela a 60, né? Vai curva suave à direita, né? Existem animais na pista. Então, da mesma forma, se nós formos olhar um pouco para o lado espiritual, Deus, ele sempre está nos sinalizando sobre coisas, ele sempre está nos direcionando sobre coisas, como um sinal verde para algumas acelerações dele, um sinal vermelho como um freio da parte dele, umas inquietações aqui dentro, para a gente entender, não é agora o momento de fazer, não é o momento agora de dar esse passo. E é nessa torre de vigia, é nesse lugar de segurança, que nós vamos entender a voz, os comandos, a sensibilidade aumentando no nosso meio, essa sensibilidade aumentando no nosso espírito, para entendermos esses comandos, e não gastarmos tempo em recalcular a rota, não gastarmos tempo em prejuízos, não gastarmos tempo sofrendo danos, mas a vontade de Deus é que a gente corra com velocidade, sempre sendo guiado pelas suas sinalizações, para que a gente possa viver essa vida extraordinária, para que a gente venha viver essa vida de aceleração, para viver no sobrenatural da parte dele, sempre com expectativa. Senhor, o dia é hoje. Senhor, muito obrigado porque eu acordei no dia de hoje, para esse dia de milagres, esse dia sobrenatural, esse dia que fez o Senhor, para que eu possa aproveitar todas as oportunidades que você me deu. Que no dia de hoje eu possa estar sensível no meu espírito para todas as sinalizações que você deseja comunicar. Eu não quero fazer nada se não for com a ajuda do seu espírito. Eu não quero dar nenhum passo se você não estiver comigo, Senhor. Porque eu não quero errar, mas eu quero que esse ano seja um ano assertivo para a minha vida. Esse ano eu quero que seja um ano guiado pela sua vontade, guiado pela sua voz, guiado pelo homem interior com testemunho da sua parte, me autorizando no que eu preciso fazer, o que eu preciso falar, o que eu preciso desassociar a minha vida, para viver na totalidade tudo aquilo que você tem liberado sobre mim. Eu não quero que os dias se passem sem ser direcionado e guiado pelo seu Espírito. Eu não quero. Mas eu quero cada dia mais estreitar o meu relacionamento com você. Eu sei que todos os dias existem vários desafios para a gente ir para esse lugar de oração, para esse lugar do secreto. São vários desafios. O dia acorda já 1000 por hora, quando a gente chega em casa com um life bem pequenininho. São muitos desafios, são muitas atividades que a gente precisa fazer no nosso dia a dia. É família, é trabalho, né? Aí tem as coisas da igreja. São tantas atividades que temos para fazer no dia a dia. Quando chega a noite a gente só quer deitar, tomar um banho, deitar e dormir. Mas algo precisa custar de nós. Precisamos colocar mais um pouquinho de força. Precisamos renunciar a algumas coisas. Mas nós precisamos estar nesse lugar de segurança, onde Deus ele fala e nós podemos ouvir a sua voz clara e experimentar de dias extraordinários. Dias extraordinários estão diante de nós. Amém, irmãos? Dias extraordinários estão diante de nós. Precisamos gerar expectativa. O dia hoje já está acabando. Daqui a pouco a gente vai para casa, dormir, descansar. Amanhã uma nova oportunidade de experimentarmos de algo novo da parte de Deus. Algo fresco da parte de Deus.
um dia novo, e nós iremos provar, e no final do dia contar a boa mão do Senhor nos guiando, nos conduzindo para esse lugar de segurança, para esse lugar de provisão, onde a voz dele é clara para a minha vida e para a sua vida. Amém? Queria que você fechasse os seus olhos, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, obrigado por essa noite, obrigado pela sua palavra, obrigado que ela caia no solo fértil do nosso coração, que todos os dias a sua palavra e o seu Espírito venha iluminar os olhos do nosso entendimento, para enxergarmos as suas direções, os seus comandos, que a sensibilidade do nosso espírito possa aumentar para entender e compreender o que você requer de nós, Senhor. Estamos abertos para ouvir as suas instruções e corresponder a elas, Pai, de todo o nosso coração. Não queremos que os dias se passem e se tornem normais para nós, mas nós queremos que os nossos dias sejam extraordinários, dias incríveis, você nos levando à experiência todos os dias com você, Senhor. É isso que nós queremos experimentar todos os dias da nossa vida, Pai. Todos os dias. Nos ensina, Pai, sobre todas as coisas. Nos ajuda, nos auxilia a tomar decisões corretas, nos posicionar melhor para sermos os luzeiros aqui nessa terra, teus representantes aqui nessa terra. É isso que nós queremos ser. Nós queremos sempre estar com grandes expectativas no seu mover em nós e sobre nós, fazendo coisas no nosso meio, tocando pessoas em lugares. Nós queremos, Pai, que coisas extraordinárias venham acontecer. Estamos abertos, Pai, às suas direções, aos seus comandos, aos seus ensinamentos. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado pela sua palavra liberada em nosso meio. Nós acolhemos com mansidão. Você ministrou nos nossos corações de forma individual. E eu sei que essa palavra caiu numa boa terra, num solo fértil do nosso coração e vai produzir bons frutos, Pai. É isso que eu creio e essa é a minha oração nessa noite para a minha vida e a vida dos meus irmãos. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.